O capítulo 15 de 2 Reis contém uma sucessão de reis que assumiram o trono tanto em Israel, o reino do norte, quanto em Judá, o reino do sul. A seção se divide da seguinte forma: o reino de Azarias em Judá, versos 1 a 7, o reino de Zacarias em Israel, versos 8 a 12, o reino de Salum em Israel, versos 13 a 16, o reino de Manaém em Israel, versos 17 a 22, o reino de Pecaías em Israel, versos 23 a 26, o reino de Peca em Israel, versos 27 a 31, o reino de Jotão em Judá, versos 32 a 38. Perceba que no capítulo de hoje são citados apenas 2 reis de Judá, enquanto que Israel são citados 5. A razão para isso é que em Israel a rotatividade de líder era grande, o que mostra a instabilidade política naquele período. Em resumo, o capítulo apresenta o seguinte sobre cada rei de Israel. Zacarias imitou os pecados de seu pai e foi assassinado por Salum de forma covarde. Salum, o assassino do rei, um mês depois, perdeu o trono ao ser assassinado também. Manaém reinou em lugar de Salum. Seu reinado durou 10 anos, pautados pela crueldade, exploração e aliança com pagãos. Pecaías reinou 2 anos. Embora não tenha tomado o trono à força como os demais, sofreu morte violenta. Peca reinou 20 anos, porém imitou os mesmos pecados de seu pai. Seu reinado acabou depois de ser assassinado por meio de uma conspiração. Não surpreende o fato de que Israel foi o primeiro reino a ser destruído e levado para cativeiro. Quanto aos reis de Judá, apresentado na lista do capítulo de hoje, a Bíblia os descreve com um reinado bem melhor que os de Israel. Porém, um detalhe manchou a liderança de ambos. O mesmo erro é mencionado tanto no reino de Azarias quanto de Jotão. A partir do verso 3 lemos: Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fizera Amazias seu pai. Tão somente os altos não se tiraram, o povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altos. Embora estes reis fizeram importantes reformas políticas, eles se esqueceram da parte religiosa. Nos lugares altos se sacrificava ao Senhor, mas também eram utilizados para adorar ídolos, e é por isso que era importante que esses lugares fossem eliminados. Por este detalhe, o reinado de ambos ruiu. Isso me lembra um interessante ditado que afirma: as maiores árvores do mundo, as sequoias, caem facilmente quando pequenos besouros penetram suas raízes.